Boa noite, queridos. Graça e a paz de Deus esteja convosco, onde você quer que esteja. Esteja na sua casa, no seu trabalho. Que a paz do Senhor possa chegar aonde você estiver. E que você possa, nesse momento de adoração, nesse momento de quinta-feira à noite, que você possa levantar a tua voz em alto louvor, em alta canção, e adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Porque Ele é o lugar onde você encontra paz, amor, descanso. É só nele, querido. Então, enquanto você está aí na tua casa, onde você quer que esteja, comece a levantar um clamor em tua casa, comece a levantar um louvor em adoração ao Senhor, declarando que Ele é o teu descanso, que não importa o que esteja acontecendo, mas Ele é o lugar onde você está, Ele é a paz que excede todo entendimento. Então vamos louvar essa canção essa noite. Em teus braços é o meu descanso. Ainda que eu e você passemos pelo vale da sombra da morte, no que temeremos? Pois o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, com você que está aí. Não sei o que você precisa nesse momento, mas Ele é aquele que te dá a paz, que te dá o consolo, que te dá o descanso. É o Espírito Santo. Então clame por esse Espírito, clame por essa presença que puxa a atmosfera espiritual, que vai alcançar onde você estiver. Então declare: e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Onde a preocupação se vai, onde a nossa confiança toma o nosso coração e a nossa alegria. Exalta o Senhor, é a tua presença, Senhor, é o que buscamos. Esteja conosco, Senhor, aleluias. Aleluias, glória a Deus, aleluias. É na tua presença, meu Senhor, é na tua presença, Senhor. É onde nós queremos estar, Jesus. É somente na tua presença, Senhor. Nós nos rendemos a esse agir. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar neste lugar. É perdoado e as culpas são levadas. Oh, declare: eu quero estar, eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague em ti, em tua presença, Senhor Jesus. É só em ti, em tua presença, Senhor Jesus.
presença, Senhor, em tua presença, Senhor Jesus, é só em ti, oh, oh, em tua presença, Senhor Jesus, oh, então declare, se renda ao Espírito de Deus, Santo Espírito, oh, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua, oh, permanecer em tua presença, meu Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, clame pela presença, querido, clame pela presença do Senhor, é onde nós queremos estar, Senhor. Oh, não há outro Deus em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 é na tua presença, Senhor, Deus, obrigado, papai, obrigado, meu Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, querido. É na presença do Senhor em que você encontra o descanso, em que você consegue suportar todas as suas limitações. É nessa presença, meu querido. Então nos alegramos no Senhor, nos alegramos em nossas vidas nesse momento, sim. Nos alegramos, pois confiamos nele. Aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Nós acreditamos
nós sabemos que nós temos um Deus que não vai deixar. Essa luta, ela veio, eu creio. O choro pode durar, choro dura uma noite, mas a alegria, ela veio pela manhã. Nós cremos, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produtor, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia, queridos, graça e paz. Obrigado aí a turma do louvor. Essa canção tem falado muito ao nosso coração, especialmente ao meu coração, porque tem trazido assim uma reflexão sobre um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus, e você pode crer nisso, que não vai deixar essa luta, o desespero, a desesperança nos abalar. Você que está nos assistindo há algumas semanas, nós não estamos pregando aqui uma mensagem fake, nós não estamos aqui ensinando uma adoração fake. Tudo que nós temos cantado e pregado é fruto daquilo que nós cremos em Deus. Então, querido, eu preciso compartilhar com você sobre como você pode sair desse tempo difícil. Como você pode sair desse tempo de dificuldade. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Você que está ligado conosco, meu muito obrigado por estar aqui. Você líder do Ministério Apacentar, você pastor, pastora, diácono, diaconisa, líder de alguma estrutura, membro, colega, amigo, é muito bom estar com você. Então abra aí sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 ao verso 5. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 ao verso 5. Eu comecei a pregar sobre isso na última vez que eu preguei, e depois de mim veio a pastora Ilana, trazendo duas palavras para desmontar, para remontar a vida de qualquer crente. Duas palavras que você precisa assistir, não é uma, nem duas, nem três, não, são pelo menos meia dúzia de vezes. E glória a Deus pela mídia, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Está lá a mensagem gravada e você pode assistir de novo. Assista essa mensagem, as duas últimas que a pastora Ilana pregou, que você vai ter assim um chacoalhar de Deus,
daquele jeitinho especial da pastora Ilana, né? Só dela. Uma graça de Deus sobre a vida dessa querida, nossa querida, amada pastora Ilana. Então abra aí tua Bíblia, querido, tua Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 22. Diz assim o texto: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Até aí. Havia cerca de 400 homens com Davi, em dificuldades, endividados e descontentes, que se juntaram ali a Davi dentro daquela caverna. E eu quero complementar uma mensagem que eu comecei há uma semana atrás, cujo tema foi fazendo pressão para entrar em um novo tempo. Fazendo pressão para você entrar em um novo tempo. Quando eu falo de fazer pressão, eu não falo de você assumir as rédeas da situação. Quando eu falo de fazer pressão, eu não estou falando de você voltar a manipular as situações. Mas quando eu falo de fazer pressão, eu estou falando de você assumir uma postura em Deus, de uma atitude em Deus, de uma atividade em Deus, de dependência de Deus, mas de muita vontade de progredir, de avançar e de crescer. Eu falei na primeira vez, na semana passada, semana retrasada, sobre ciclos, círculos e circuitos. Falei sobre Daniel, capítulo 9, verso 2 ao verso 3, que discerniu os tempos e começou ali um tempo de pressão para viver um novo de Deus. E eu dei uma introdução na semana retrasada sobre uma fase de transição que todos nós estamos vivendo. E viver fase de transições não é fácil. Viver a transição da infância para a adolescência é complicado. Viver a transição da fase da adolescência para a fase jovem é complicada. Todas as transições, por melhores que sejam os novos níveis, são complicados. E você precisa aceitar que a coisa está desse jeito no Brasil e no mundo, e na tua vida e na minha, porque nós estamos transicionando. Há uma transição no reino profético, há uma transição no mundo físico, há uma transição nas relações trabalhistas, há uma transição das relações corporativas, há uma transição da forma de nós nos relacionarmos com as pessoas a partir da pandemia. Há uma transição de um jeito de ser igreja, há uma transição de entendimento, há uma transição que nos tira de uma posição confortável para olhar novamente para Sião, para Israel, para mudar a nossa vida, para continuar fazendo o trabalho. Entenda que olhar para Sião
não te faz pisar, sentar-se sobre toda a obra local que a igreja tem, a nível regional, a nível estadual, a nível municipal, a nível do seu bairro, da sua comunidade. Mas eu acredito que esse tempo também é um tempo que Deus está aproveitando para levar os olhos da igreja para Sião, para Israel, para um realinhamento. Nós estamos em um tempo de transição. E quando eu li para você aqui 1 Samuel capítulo 22, há um período muito difícil da vida de Davi, porque Davi, ele prestava serviços. Davi, ele prestava serviços de guerra. Então, quando Davi estava em Gate, em outras regiões, ele fornecia o seu serviço com os seus homens de guerreiro, os amalequitas. Ele servia como um exército de aluguel. Mas Davi tinha uma promessa de ocupar o trono em Jerusalém, em Judá. Mas esse trono estava ocupado por Saul. Então, Davi, num certo momento da sua vida, ele nem consegue mais estar focado na vida que ele tinha, de exército de aluguel, paramilitar dos amalequitas, dos moabitas algumas vezes, e ele nem estava na hora ainda dele assumir o trono, porque Saul ainda estava lá. Então, Davi é colocado pela vida por Deus num momento que não tem onde se agarrar. E momentos de transições são difíceis porque a gente quer algo seguro e não acha. Momentos de transições parece que nada fica no lugar mais de um minuto. Quando a nossa vida está transicionando para outro ciclo, parece que a gente está voando no espaço, não tem algo sólido, porque nós estamos transicionando. E é isso que Davi está vivendo aqui, uma transição. Davi está vivendo uma transição. Ele não podia nem fixar os pés na vida antiga, e nem fixar os pés na vida que ele havia sido prometido como rei. Ele precisa então ir para um lugar, para um complexo de cavernas. Eu estive em Adulão, e Adulão não é uma caverna lá em Israel, é um complexo, são centenas de cavernas, é uma região, até grandinha. Então Davi, ele estava ali naquela região, entre a vida antiga e a vida nova. E talvez você que esteja me assistindo, faça sentido o que eu estou pregando para você, porque você sente que está num tempo de transição. Você sabe que não vai voltar mais para a sua antiga vida. Você sabe que Deus tem algo grande, poderoso e maravilhoso para você, mas você ainda não chegou lá. Então você olha para você e é como se você estivesse num limbo. Mas bem-vindo a um tempo de transição. É assim mesmo. Eu estou vivendo um tempo de transição que já está acontecendo há alguns anos. Eu estava falando com o pastor Charrier na Inglaterra, e ele falou: Tiago, eu fundei dezenas de igrejas, mas estou vivendo há quase 10 anos uma transição. Você sabe o que é alguém viver uma transição por quase 10 anos? E quando ele me falou isso, eu estremeci, que eu falei: meu Deus, eu estou há uns 2 anos transicionando. O que é alguém transicionando 10 anos? Não consegue voltar e nem foi ainda para o lugar da promessa, ele está ali. Não dá para se agarrar. É um dia a cada dia, é cada culto um culto, é cada segunda-feira uma segunda-feira, cada semana uma semana. Você fala: Deus, o que vai ser semana que vem? O que vai ser mês que vem? Aí você fica lembrando das cebolas do Egito. Quando eu estava no Egito, as cebolas do Egito. E Deus agora me prometeu uma Canaã, mas o lugar onde eu estou é o deserto. Eu estou cruzando o meu Jordão. Eu nem dá para voltar para o Egito,
e eu ainda nem estou na Canaã, eu estou no meio do deserto. Eu estou como Davi, numa fase de transição. Eu estou na caverna de Adulão. Então, querido, talvez eu esteja pregando para você que está vivendo um tempo de cavernas de Adulão, tempo de transição. Bem-vindo ao clube daqueles que estão transicionando. E não é fácil, a gente fica até meio confuso. Tem um escritor que eu gosto que chama Peter Drucker. É um grande escritor da área da administração, escreveu muitos livros de marketing. E Peter Drucker fala de uma desconstrução construtiva. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que muitos de nós estamos tendo que desconstruir coisas construtivamente. Não sei se vocês conseguem entender isso. Nós estamos vivendo um tempo de uma desconstrução construtiva, tendo que desconstruir dogmas, doutrinas e pesos que a religião colocou em nós, que não dá para entrar no lugar da promessa sem nos livrarmos desses paramentos, desse jugo pesado. Então, bem-vindo a você que está nesse tempo de transição, mas se você está vivendo isso, fique tranquilo, Deus é um Deus que passa nos vales com o seu povo. Deus é um Deus que passa nos momentos difíceis com os seus. Deus é um Deus que não nos abandona. Deus é um Deus que nos cuida, que zela por nós. Eu quero dizer para você que está me vendo, me ouvindo, Deus está zelando por você. Olha, irmãos, eu tenho vivido um cuidado de Deus nessa quarentena. Olha, eu tenho vivido assim um tempo tão especial de Deus. Eu tenho visto Deus fazer coisas abençoadas na vida da Esté, do Pedro, da minha esposa. Ah, querido, se eu pudesse assim ter tempo de te contar o que Deus tem feito, respostas de Deus, sinais de Deus, movimentos de Deus, coisa tremenda, coisa abençoada. Eu não vou ficar aqui descrevendo para você como é uma caverna, porque você sabe como é uma caverna. E Davi entra lá, mas mesmo você que está vivendo um tempo de transição, mesmo nós, a igreja de Jesus que estamos vivendo um tempo de transição, eu quero dizer para você, e essa é a hora que você precisa dar um glória aí na tua casa, tem bênçãos de Deus no tempo de transição. Tem bênçãos de Deus no tempo de transição. Você que está me vendo pregar, e é tão bom você caminhar com gente que tem testemunho, eu nem combinei isso com ele, mas ali tocando para a gente está o pastor Rafael. O pastor Rafael, ele veio trabalhar com a gente aqui comigo, no começo da igreja, e ele tinha um emprego muito bom, né, pastor Rafael? Você era chefe lá. Pastor Rafael era chefe lá. Acho que metade do dízimo da igreja era só o salário dele, era só o que ele dizimava no começo da igreja. E a gente começou, e eu ali vi Deus transicionando um jovem para um homem, para um pastor, e Deus fez ele perder o emprego dele, na crise de 2015, 14, 15, quando, no pico da crise. E meu irmão, e pastor Rafael numa luta, numa crise, e às vezes eu olhava para ele, e eu queria fazer mais, e Deus falava para mim, não queira amá-lo mais do que eu amo, você precisa entender que eu estou transicionando ele. E o pastor Rafael saiu de um supervisor para ir trabalhar como faz tudo na igreja. E quantas vezes eu vi o pastor Rafael
lavando, limpando, varrendo, além de outras atribuições. Isso me cortava o coração, não que seja um trabalho pequeno, mas é porque eu sabia de onde ele tinha vindo. E eu vi Deus transicionar. E no tempo de transição, mesmo que as pessoas queiram te ajudar, elas não conseguem muito, porque é um tempo em que Deus está tratando com você. Então eu vi um membro comum crescer, se tornar um líder, se tornar um pastor. E hoje, quando eu vejo o pastor Rafael trabalhando numa das maiores multinacionais do mundo, hoje o pastor Rafael é um programador numa das maiores multinacionais do mundo. E quando eu olho para ele, está aí alguém que me inspira, sabe por quê? Porque no tempo de transição dele, ele não esbravejou. No tempo de transição, ele não desanimou. No tempo de transição, ele se manteve constante em Deus. Então, querido, o tempo de transição é um tempo de você ser constante. Mas, pastor, o tempo de transição é doloroso para todo mundo. Mas são essas dores que te trazem para o altar. São essas dores que te projetam. São essas marcas que te tornam grande. São essas feridas que te promovem. Então, caverna é um lugar de transição. Adulão é um lugar de transição. E anote isso na tábua do teu coração. Nunca mais volte a ser inconstante com Deus, porque Deus já tem o teu futuro pronto. Ele só está permitindo essa transição para preparar você para a promessa que Ele tem para a tua vida. A caverna é um lugar de refúgio, e eu falei isso da última vez. Então, Deus nos colocou nesse tempo numa caverna, mas não é para nos matar, porque a caverna é um lugar de refúgio, é um lugar de segurança. Na caverna é um lugar de se esconder dos inimigos. E eu falei na semana retrasada sobre um esconderijo em Deus. Eu falei na semana passada sobre um tempo onde parece que a gente está caindo. Mas você já viu alguém cair para cima? Você já viu isso? Fulano caiu para cima. O tempo de transição é um tempo que você cai para cima. Porque quanto mais você é tratado, mais rápido você vai entrar na promessa que Deus tem para você e para a tua casa. Mas há quem não se permita ao tratamento de Deus e quer continuar tendo o controle de tudo, fazendo as coisas como quer, pensando como quer, não permite o discipulado, não permite o contrário, não permite o ajuste. Queridos, eu não conheço uma pessoa quando eu a elogio. Eu conheço uma pessoa quando eu preciso tocar num ponto sensível dela. Assim é Deus. Ele não te conhece nos dias de festa. Ele te conhece nos dias de luta, de dor e de choro. Nos dias de caverna de Adulão. Davi estava lá. Como eu falei na semana passada, uma primeira coisa que a caverna é um lugar de refúgio. Então, Deus nos refugiou. Isaías 20, 21, entra, se esconde meu filho até que passe a minha ira.
nós já vamos sair desse tempo. A segunda coisa, que o tempo de caverna, a caverna é um lugar de reconciliação, porque quando nós lemos aqui todos aqueles irmãos que amaldiçoaram Davi, que falaram mal contra ele, nós vemos aqui nesse tempo uma reconciliação. Ei, deixa eu falar com você que está me assistindo. Eu quero falar com você que essa pandemia, que esse vírus quase ceifou tua vida. O que é que Deus falou com você nesse tempo? Eu quero falar com você que esteve ali internado. Será que esse não foi um tempo de reconciliação de áreas da tua vida com Deus? Será que esse tempo de caverna que nós estamos não é um tempo de nós nos reconciliarmos com Deus? E essa palavra não é uma palavra para desviados, essa é uma palavra para todos, inclusive crentes, para mim e para você. Então caverna é um lugar de reconciliação. Eu quero te falar da terceira coisa, da terceira bênção, que é esse tempo de transição, esse tempo de caverna. Na caverna, Davi aprende a estabelecer prioridades. Na caverna, Davi olha para a sua vida. Na caverna, Davi se autoanalisa. Na caverna, Davi tem a oportunidade de ver tudo o que ele não podia cometer de errado quando estivesse no trono. Na caverna, nós aprendemos a colocar aquilo que é prioridade no lugar de prioridade. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar com você, príncipe e princesa, que deixou de colocar Deus e o reino em primeiro lugar, e passou a colocar a tua vontade em primeiro lugar. Não deixa teu sonho, não deixa as finanças, não deixa a vida corporativa, não deixa a vida profissional, não deixa nada tirar você da presença de Deus, porque eu tenho ouvido relatos, irmãos, de pessoas que voltaram de um tempo de internação dizendo: eu poderia ter perdido tudo. Querido, se Deus quiser, Deus tira tudo da gente. Então o período de caverna é um período que você olha e você vê que você não precisa de um carro novo para ser feliz, que você consegue viver sem shopping, que você consegue viver sem viagem, e você passa a ver o que é prioridade. Então a terceira bênção desse tempo de transição, desse tempo de caverna, é aprender a estabelecer prioridades. Na caverna, Davi procurou a vontade de Deus. No capítulo 13 de Atos, verso 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração, que fará tudo segundo a minha vontade. Deus encontrou no Israel todinho, dentro de uma malhada fedorenta, dentro de uma caverna, um homem que foi testado até o limite, para ver se ele ia fazer a vontade dele ou de Deus, mas ele foi aprovado, e ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Então Davi é testemunhado aqui em Atos capítulo 13, verso 22, o próprio Deus dizendo: eu encontrei meu filho Davi, que fará
toda a minha vontade. Ah, querido, como eu quero ouvir isso da boca de Deus. Deus dizendo a meu respeito: ah, eu encontrei a João, ah, eu encontrei a Luiz, ah, eu encontrei a Fernando, ah, eu encontrei Durval, ah, eu encontrei Saulo, ah, eu encontrei Manuel, ah, eu encontrei Jamerson, homem que fará toda a minha vontade. Deus está dizendo: existem homens na terra que não se corrompem, porque são homens que passaram com dignidade e louvor o tempo de caverna. Ei, querido, se você está vivendo esse tempo de transição na tua vida, Deus está te habilitando para algo grande e poderoso em nome de Jesus. Na caverna, Davi procurou a vontade de Deus. Querido, procure a vontade de Deus. Procure a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Ande pela vontade de Deus. Quarta característica de uma caverna, quarta bênção liberada nesse tempo de caverna que nós estamos, nesse tempo de transição. Caverna é um lugar de restauração. Em 1 Samuel, no verso 2 do capítulo 22, diz que se juntaram a Davi todos que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Meu irmão, e se eu te disser que nesse tempo de quarentena, de lockdown, eu senti o cuidado de Deus como nunca antes na minha vida. Nós conseguimos organizar coisas no coração, na cabeça, em casa, que nós há muito tempo não tínhamos conseguido. Tempo de caverna não é um tempo só para você assistir Netflix, comer e dormir. Não, isso tudo é bom, faz isso. Mas o tempo de caverna é um tempo de restauração. Querido, eu tenho sido restaurado. Aqueles homens entraram na caverna em dificuldade, endividado e descontentes. E Davi sai para reinar, e esses homens aqui é que viram os guerreiros, os valentes de Davi. Querido, eu estou saindo desse tempo de quarentena como um leão. Eu estou saindo desse tempo de quarentena como um leão, para servir a Deus, para trabalhar e colocar a minha vida ainda mais nos pés do Senhor, para servir a minha igreja, para servir a minha família, para servir a meus irmãos, para servir ao Brasil, para servir a Israel. Sabe por quê? No tempo de caverna, os desamparados foram acolhidos, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados. Na caverna os desanimados foram animados. Ei, deixa eu te dizer, você pode ter entrado nesse tempo de quarentena preocupado, você pode ter entrado nesse tempo de quarentena desanimado, você pode ter entrado nesse tempo de quarentena perdido, mas em nome de Jesus, você vai sair desse tempo restaurado, realinhado, em nome de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que as cavernas, assim como os vales e desertos da vida, não são permanentes, e sim temporários. Vai passar. Ei, planeja, se organiza, vai passar. Por mais extenso que seja esse tempo de transição, vai passar. Sabe por quê? Por mais pressão que esteja a situação, há um canto nos nossos lábios.
é um canto de fé. Há um canto nos nossos lábios e é um canto de alegria. Há um canto nos nossos lábios, é um canto de quem sabe quem é Deus. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Mais uma vez eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que Não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. o desespero me tomar. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Por mais pressão, pressão que seja a situação, no controle ainda está. Por mais pressão, Na palma de sua por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está. Na palma de suas mãos. Por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está. Na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me eu tenho um Deus. Você tem um Deus. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar. Canta aí agora, por mais pressão. Canta aí, querido. Essa tem sido a minha canção todos os dias. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está. Na palma de suas mãos. O choro dura. O choro. Todavia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. E talvez você possa dizer: pastor, eu estou sentindo uma tristeza profunda. Eu estou com uma tristeza nesse tempo, pastor, e eu não sei o que é. Deixa eu te dizer, querido, não se violente. Acontece, a gente entristece, a gente desanima. Certo dia Davi orou assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Davi estava desanimado e entristecido, e ele precisou orar com todas as forças. Ele disse: eu preciso ter alegria em ser salvo, porque eu não tenho mais. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que a pressão tem tentado te aniquilar. Eu quero orar por você que a pressão tem tentado te esmagar. Eu quero orar por você que parece que você não vai amanhecer no dia seguinte, de tanta dor, preocupação, neurose, psicose, sentimentos não tratados. Eu quero orar por você.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Você tem um Deus, você tem um Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aquele príncipe, por aquela princesa, por aquele guerreiro, por aquela guerreira que cansou, que entristeceu, que saturou. A minha oração nessa noite é: torna a dar a alegria da salvação. A minha oração nessa noite é: torna a dar a alegria da salvação. Cobre com teu sangue, Jesus. Cobre com teu sangue. Livra de todo mal. Sê com eles, Deus. Restaura a força e dá de novo a alegria da salvação. Senhor, eu oro por todos nós, te pedindo que nós venhamos nos alegrar na tua salvação. Querido, se você tem sido abençoado por essa obra, eu quero te encorajar a fazer a sua oferta agora. Pega teu celular, faz a tua transferência, faz a tua oferta aí, porque já está chegando o dia que a gente vai se abraçar de novo, já está chegando o dia que a gente vai se reencontrar de novo, e eu conto com você, para a gente continuar sendo corpo, você que é igreja, eu que sou igreja, se juntando e sendo corpo. Então, não deixe de ofertar e dizimar nessa obra. Se você não é desse ministério, oferte e dizime na sua igreja, porque é lá que você é alimentado. Muito obrigado, querido, pela tua fidelidade. Muito obrigado. Essa semana eu recebi um casal aqui na igreja que estava me ligando: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu dízimo, pela minha oferta. E eles só sossegaram quando eles vieram aqui na igreja. E eles me ligando, preocupados: pastor, o senhor quer que eu leve o dízimo aí, a oferta na sua casa? Eu falei: não, leva lá na igreja. E a alegria e a emoção desse casal de poder ofertar e dizimar. Como eu fiquei emocionado em ver a alegria desse casal em exercer a sua fidelidade. Que essa alegria esteja na minha e na tua vida. Amém? Querido, eu quero te encorajar a você acompanhar os cultos no YouTube. Quero te encorajar a você nos seguir nas mídias sociais. E domingo, a partir das 18 horas, você está ligadinho. Ok? Recebendo a palavra, sendo abençoada por esse louvor abençoado. Amém? O meu agradecimento aos câmeras, aos editores, porque o trabalho de edição é cansativo, a turma da mídia, que é a Rebeca que cuida, Instagram, essas coisas, aos músicos, a todos, que Deus possa abençoar. Nós queremos te abençoar e profetizar que amanhã você não vai acordar para a dor, amanhã você não vai acordar para a derrota, amanhã você não vai acordar para a miséria, amanhã você não vai acordar para a má notícia, amanhã você vai acordar para a melhor sexta-feira da tua história. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam na minha vida, na tua vida, nessa igreja, no corpo de Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja de Jesus diga: Deus te abençoe. Vai em paz.
graça.